Olá! Dá 2 minutinhos aqui pro Face subir. Olá, olá! Tudo bom com vocês? Mais uma aulinha. Toxicidades e câncer. Boa noite, Tati, tudo bom com você? Se você puder me dar um feedback, dizer se o som e a imagem estão ok, eu te agradeço. Legal. Boa noite. O que aconteceu? Você não foi para o São João? É hoje, né? São João. Ou você vai depois daqui da live? Gente, boa noite a todos. Eu sou a doutora Cláudia Cipolli. Esse aqui é o programa É Seu Direito Saber, É Seu Direito Escolher, em parceria com a Rádio Conexão na Cidade e em parceria com o Stop Câncer. Eu sou fundadora do Stop Câncer, sou Holistic Cancer Coach, formada pela bitcancer.org, organização americana com mais de 25 anos, com mais de 40 anos de existência e mais de 25 mil pacientes, 25 mil pacientes tratados na abordagem holística do câncer. Hoje nós vamos falar sobre... Eu estou olhando aqui, tá, gente? Porque eu estou com os celulares aqui e estou comunicando com a equipe. Então, hoje nós vamos falar sobre toxicidades no câncer. Eu estou aguardando um pouquinho aí o pessoal que está entrando e já já a gente dá início aos conteúdos. Então, eu vou começar dando uma geral assim do que a gente vai conversar, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre as principais toxicidades que estão relacionadas com câncer, vou falar um pouco sobre as doenças crônicas, o que está acontecendo hoje no mundo, que está todo mundo doente, né? E também vou falar um pouquinho sobre como que a gente pode minimizar os efeitos dessas toxicidades no nosso corpo. Eu vou pedir para... Tá tudo bem aqui? Quem está na sala, se puder, me dá um ok, se o som tá bom, porque eu fico aqui meio que sem feedback, fico meio sem saber o que está acontecendo aí do lado de lá, né? Nós estamos promovendo o primeiro Detox Stop Câncer, começamos hoje, tem um pessoal aqui que está presente, que está participando, e está muito legal, né? Porque nós vamos, durante 4 semanas, fazer um detox bem aprofundado aí, bem legal. Bom, gente, eu vou então dar início aos conteúdos, espero que esteja tudo bem com o som, eu fiquei sem feedback aqui, e às vezes o Facebook ele não me dá um retorno. Ah, legal, agora subiu, ó, a Tati está falando que tudo ok, legal, então vamos lá. Então vamos falar sobre toxicidades nas doenças crônicas. O que está acontecendo? Hoje, quando a gente fala em doenças crônicas e câncer, a gente está falando de 80% de todas as mortes que acontecem hoje no planeta, tá? Então, de cada 10 pessoas, 8 pessoas morrem por câncer ou doenças cardíacas, tá? Então, são as 2 principais doenças causadoras de morte hoje no planeta, tá? E dentre essas 2 doenças, tanto as cardíacas que incluem hipertensão, arteriosclerose, infarto,
e doenças cardiovasculares, que a gente fala, né, que são os derrames, tudo isso está relacionado com doenças cardíacas, entra dentro desse pacote de doenças cardíacas, e o câncer. E o câncer está virando hoje uma epidemia, né? Se a gente parar para analisar os dados, os números são assustadores. Antigamente, quando a gente falava de câncer, era raro a gente ouvir, né? A gente conhecia alguém que tinha um câncer, um amigo, alguém, um familiar. Hoje tá, assim, todo mundo tem um caso de câncer na família. Está chegando cada vez mais próximo de nós, e não importa a idade, crianças, adultos, idosos, e o que é mais assustador é que, além, o que eu vejo isso, né, como mais assustador é o nível de desinformação com relação a todos os avanços científicos que estão acontecendo lá fora e a abordagem com relação aos tratamentos, tá? Então, tanto na prevenção quanto nos tratamentos, existe o que a gente chama um leque, que leque é uma distância de conhecimentos. Né? Então, muitas coisas que a gente traz aqui no programa é para quê? Para que as pessoas que hoje estão enfrentando essa doença, tanto como paciente quanto como familiar, que elas sejam estimuladas e motivadas a pesquisar cada vez mais, porque hoje nós estamos vivendo a democratização da informação, né? Então, ao mesmo tempo que... Obrigada, Gisele. Então, ao mesmo tempo que nós temos hoje as informações completamente democratizadas, aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem uma distância muito grande do uso dessas informações, do empoderamento dessas informações a favor do paciente, né? Uma das coisas que a gente costuma dizer é que existem memes que são virais aí na internet, não sei se vocês já viram, umas memes que dizem assim: não confunda a minha formação acadêmica com a sua pesquisa no Google. Como que desprezando as informações que nós somos capazes de encontrar numa pesquisa seriamente conduzida na internet, né? Então, o profissional da área da saúde hoje, ele tem uma deficiência no seguinte sentido: ele está lá, ele estudou 8 anos, 6 anos, fez pós-graduação, ele está sempre estudando e está ok, ele tem o conhecimento dele, sim, mas o conhecimento do paciente, o conhecimento da Maria, do João, do Antônio, que ao receber um diagnóstico, ele vai atrás da informação do seu câncer ou da sua doença, é muito poderosa. É muito poderosa por quê? Porque o João, a Maria, o Antônio, eles pesquisaram tudo sobre aquela única doença. Então, não existe essa meme aí que é viral na internet, né? Não confunda. Não é assim, gente. A gente precisa retornar o nosso poder, a nossa autossuficiência de entendermos do nosso problema, tá? Por quê? Porque quem vai passar pela doença, quem vai passar pelos tratamentos, quem vai passar por tudo que implica é você. Quem vai fazer químio, quem vai ter os efeitos colaterais, quem vai ter... A gente precisa saber avaliar os tratamentos. Então, o que vai acontecer se eu fizer esse tratamento? Quais são as minhas chances? Como que isso aumenta a minha possibilidade como que isso aumenta a minha possibilidade de cura? O que mais eu posso fazer? O que mais eu posso procurar? Isso, quando você recebe um diagnóstico, infelizmente, hoje aqui eu estou falando para uma população que a grande maioria é atendida pelo SUS, quando você recebe esse diagnóstico, você não tem acesso
ao quadro geral de tudo que você pode fazer por você. Ninguém vai te falar todas as possibilidades que você pode alcançar durante o tratamento, como complementar, como prevenção de metástase, de recidiva, tudo isso. Então, essa pesquisa, ela tem que ser do paciente, ela tem que ser da pessoa que está ali doente, que está ali passando pelo problema. E, obviamente, a gente está aqui para ajudar vocês, o grupo do É Seu Direito de Saber, É Seu Direito de Escolher, tem blog, tem o grupo, tem consultores que estão ali para dar informação, tem terapeutas que estão ali para atender o paciente. Então, isso é muito importante que vocês se utilizem desses recursos e vão entendendo cada vez mais, porque o câncer, ou a doença crônica, ou a fibromialgia de Maria é a maior especialista dessa doença. Essa é a nossa intenção quando a gente está aqui para ensinar, quando a gente está aqui para divulgar, dividir com vocês a informação, tá? Então, dentro desse panorama principal aí, geral, que eu dei, do porquê que a gente está aqui, do porquê que a gente se doa para vocês, ajudando e trazendo informação, é nesse sentido, de empoderar que você tome as rédeas da sua saúde, que você tome as rédeas do seu tratamento, não no sentido de entender o que está acontecendo com você, no sentido de fazer escolhas, de avaliar as opções que você tem e de trazer para jogo o poder pessoal aí, a informação, tá muito, muito bem informada da sua situação, tá? Porque, infelizmente, um médico que está lá no SUS atendendo centenas de pacientes, para ele não é por maldade, não é por mau caratismo, não é nada disso, é pelo próprio sistema, pelo próprio como as coisas funcionam, ele não sabe quem é você, para ele você é lá um número. E ele está lá cumprindo a carga horária dele e você está lá na fila para receber a quimioterapia, entendeu? Então, o que a gente tenta fazer aqui, nesses programas, com essas iniciativas, é justamente trazer informação para que você possa se atualizar, tá? Outra coisa também que a gente sempre bate nessa tecla é no sentido do paciente se trazer para si a responsabilidade, entendeu? Porque a gente tem uma grande predominância de terceirizar as responsabilidades, terceirizar a culpa, terceirizar, mas no final, no frigir dos ovos que a gente fala, quem vai passar por tudo, quem vai sofrer todas as consequências disso é você, né? Então não adianta, depois de passar por tudo, é, você reclamar que foi o médico que errou, ou que porque foi o fulano, eu vou processar aquele fulano que fez um diagnóstico errado. Então, não adianta, porque aí você já passou pelo negócio todo, entendeu? Então, é, eu tô fazendo isso tudo para dar uma introdução de mudança de mindset, entendeu? De mudança de... O que é o mindset? É a mente, é o padrão mental, é como que a gente vai abordar, como que a gente vai encarar a doença, tá? Então, tudo isso aqui existe, toda a nossa iniciativa aqui do É Seu Direito de Saber, É Seu Direito de Escolher, do Stop Câncer, da Rádio Conexão na Cidade, que busca o impacto social, trazer o impacto social, isso é tudo para você, para que você se beneficie cada vez mais. Por isso, é importante também que você coloque as suas dúvidas, que você venha perguntar, que você entre no grupo, pergunte, fale o que você está passando, fale o que você está sentindo, pergunta, posta, porque a gente está aqui para isso. Dito tudo isso, eu vim hoje falar sobre as toxicidades nas doenças crônicas. Existe uma característica comum
a todo câncer, não importa o tipo de câncer, e não importa o quanto os médicos tentem te fazer a lavagem cerebral de que você não tem nenhum poder a partir do momento que você recebe um diagnóstico, porque o seu câncer é genético, porque o seu câncer é raro, porque o seu câncer é XYZ, porque tem a mutação blá blá blá, porque tem. Ok, existem as mutações, existem as especificidades de cada tumor, de cada câncer, mas também existe uma coisa que é única a todo câncer e toda doença crônica. Existe um médico chamado Doc Detox, eu esqueci o nome dele, mas eu estou trazendo isso para vocês que ele fala o seguinte, que é interessante, vamos pegar o que interessa aqui dessa conversa. Ele fala assim, que o câncer é o ponto final de uma espinha. Tudo bem, ele é um cara extremamente radical, mas ele fala assim, quando você tem uma espinha, ou um abscesso, um processo, você está começando ali um processo que o teu corpo já está dizendo que existe um nível de toxicidade que está promovendo uma doença que elas começam como uma hiperplasia, uma inflamação, uma infecção, e isso é um degrau crescente até chegar num ponto do corpo ter que produzir um câncer. Então, o que os médicos hoje dessa linha metabólica acreditam? Eles acreditam que o câncer é o resultado de várias toxicidades que estão acontecendo no corpo, de vários fatores, por isso que a gente fala que é multifatorial, e dentre essas toxicidades, eu trouxe aqui para você o que a gente chama das 7 toxicidades, que são as maiores toxicidades que estão relacionadas ao câncer. E aí, dentre essas toxicidades, eu quero que você agora, se você não está aí com papel e caneta para anotar, depois você volta e assiste a aula e anota essas coisas que eu vou te ensinar aqui, tá bom? Então, assim, a primeira toxicidade que a gente fala que está relacionada ao câncer são os metais pesados, tá? Então, dentre os metais pesados, a gente tem o chumbo, o mercúrio, o alumínio. Então, onde que a gente... então, tem vários trabalhos que mostram, estudos científicos, tem centenas de trabalhos científicos que mostram que aonde tem ali o tumor, geralmente tem metais pesados envolvidos ou diretamente no tumor, no loco ali do tumor, ou no corpo em geral. Então, como que a gente se contamina com metais pesados? A gente se contamina com as obturações dentárias, com no caso do mercúrio, né, com os peixes. Os peixes hoje estão muito contaminados com mercúrio, né? O chumbo, o ar está cheio de chumbo, o alumínio, a maioria das pessoas usa panelas de alumínio. Esse alumínio ele vai contaminando a comida, não só as panelas, né? A gente usa papel alumínio para tudo, né? Pior que a gente faz assim, a gente pega o papel alumínio e coloca ele no forno para aquecer e derreter todo aquele alumínio dentro da comida, né? Ali no franguinho que a gente está assando. Então, tudo isso vai acumulando nos tecidos e a principal toxicidade relacionada com câncer são os metais pesados. Tem outras fontes de metais pesados, além da comida, do meio ambiente, das restaurações de amálgama, que eram muito comuns há alguns anos atrás, hoje já estão eliminando essas restaurações. Agora, uma coisa que é muito importante é que se você tem uma restauração de amálgama na boca, é muito importante que você vá fazer a remoção, a troca dessa restauração,
por com um dentista biológico, porque não pode ser uma simples troca de restauração. Você precisa fazer um protocolo. O que é um protocolo? São várias coisas que você precisa fazer, várias medidas que você precisa tomar para fazer a remoção do amálgama, porque senão, se você faz uma remoção simples, você vai em qualquer dentista e vai trocar uma restauração de amálgama, você corre o risco de ter uma infecção muito maior, uma contaminação, desculpa, não é infecção, uma contaminação muito maior do que aquela contaminação que você já está tendo crônica, né, da liberação, porque o mercúrio ele é volátil, ele está sempre ali soltando, principalmente quando você come coisas quentes, quando você tem algumas reações dentro da boca que podem soltar o mercúrio e ele fica ali soltando. Agora, quando você vai num dentista para fazer a remoção da restauração de amálgama e esse dentista não é um dentista biológico preparado para fazer essa remoção, você pode ter uma contaminação muito maior na hora da retirada, tá? Tanto pelos vapores, quando o dentista passa um motorzinho no dente e faz aquele spray tá cheio de mercúrio vaporizado que vai entrar e vai contaminar você vai te contaminar pelo spray, tá? Pelos vapores do mercúrio. Além disso, mesmo que o dentista, estou falando do dentista convencional, o comum, aquele do bairro que a gente vai para resolver os nossos problemas. Ele vai lá remover o amálgama, aquela borra que fica, mesmo que ele lave bastante, aquela borra sempre você vai engolir um pouquinho daquilo, vai ter contaminação de mercúrio via aparelho digestivo, tá? Então é muito importante, por quê? Porque o dentista biológico, o que ele vai fazer? Ele vai fazer, primeiro ele vai te preparar uns dias antes com alguns suplementos, depois ele vai fazer um isolamento, que a gente chama de isolamento absoluto, ele vai colocar uma máscara em você para que você não aspire o vapor do mercúrio, ele vai remover o amálgama e a restauração, e ainda depois desse procedimento, ele ainda vai te dar uma outra suplementação por alguns dias, geralmente usa-se o coentro, ou tintura de coentro, a zeólita também, para fazer uma limpeza desse mercúrio, tá? Então, assim, de um modo geral, a primeira toxicidade, que é muito importante a gente olhar, são os metais pesados, tá? Então, o que a gente pode fazer para eliminar metais pesados? Evitar panelas de alumínio, evitar usar o papel alumínio, né? Dentro de casa existem, começar a olhar rótulo de tudo, tá? Então, por exemplo, evitar peixes, ver que peixe, quando você vai comprar o peixe, de onde que ele vem, qual é a procedência desse peixe. Então, existem alguns estudos que falam que o peixe aquele peixe panga, se eu não me engano é o panga, que é um peixe que vem da China, que vende nos mercados aqui no Brasil, né, principalmente aqui em São Paulo, é um dos peixes mais contaminados com mercúrio. Então, começar a fazer essas pesquisas, gente. A gente está sempre colocando aqui artigos, está colocando posts, né, que vão meio que ajudando vocês. Então, o peixe é hoje um alimento muito problemático, porque além do mercúrio, dos metais pesados, a gente ainda vai ter também alguns peixes que vêm da região. Se você pegar, olhar lá no mapa, no Japão existe a Fukushima, toda a radiação de Fukushima já chegou em toda a costa do Oceano Atlântico, ali a Califórnia, Chile, a costa do Oceano Pacífico, desculpa, toda a costa americana do Oceano Pacífico já chegou à radiação de Fukushima,
é uma radiação que está vazando até hoje, ninguém fala nada sobre isso, e também tem uma corrente de radiação que está pegando o Atlântico Sul. Então, dependendo da onde vem esse peixe, ele já está contaminado com radiação, radiação de Fukushima, tá? Então, isso é importante a gente olhar. Na verdade, gente, se a gente for olhar assim, do ponto de vista é, da alimentação, nós estamos sendo bombardeados de todo lado, né? A gente não tem mais o que comer, porque os industrializados estão cheios de nanotecnologia, estão cheios de aditivos, cheios de coisas que fazem mal para a saúde. Aí a gente vai para os naturais, então vou comer coisa saudável, cheio de agrotóxico, cheio. Então, tá difícil, tá bem difícil. O ideal é que cada um plante a sua comida no quintal, porque, né? Ok, mas o que é importante? É importante a gente ter esse conhecimento, a gente reduzir ao máximo as toxicidades. Por isso que a gente fala, quando o paciente recebe um diagnóstico, não só do câncer, tá, gente? Qualquer doença crônica. Qualquer doença crônica, o paciente receber um diagnóstico tem que começar a mudar o estilo de vida. E dentre as mudanças de estilo de vida que a gente propõe aqui, que a gente está sempre conversando, que é meio que os terapeutas aqui que atendem o É Seu Direito Saber, o grupo É Seu Direito Saber, É Seu Direito Escolher, tem uma visão de mundo muito parecida, assim, né? Uma visão muito alinhada do que a gente pode fazer para minimizar os efeitos de tanta toxicidade, tá? Tá, então beleza, falamos da primeira toxicidade, que são os metais pesados. Aí a gente vai para a segunda toxicidade, que é muito importante a gente olhar para isso, que é o que os americanos chamam de POPs. Que são os POPs? São os Persistent Organic Poluentes. Que são os POPs? São poluentes orgânicos persistentes. São todos, toda a química que existe no ambiente. Então, os pesticidas, herbicidas, agrotóxicos, tudo que é agente químico que existem nos produtos de limpeza que a gente tem em casa, nos produtos de beleza que a gente usa, né, a maquiagem, os cremes, os desodorantes, isso tudo está dentro do que eles chamam os POPs, né? Poluentes, poluentes persistentes orgânicos. Por que persistentes? Porque isso está completamente no mundo inteiro, a gente tem traços de contaminação química. Desde quando as indústrias químicas e plásticas começaram a produzir, a partir do petróleo, os plásticos, enfim, foi toda aquela revolução. Isso é uma aula que eu posso vir dar um dia só para contar sobre isso, essa parte histórica aí para vocês, tá? Mas a gente está o tempo todo se você pegar os parabenos, os metil não sei o que lá, os sulfil não sei o que lá, não sei o que, que acontece? Acontece que não é. Vamos supor, quando uma agência de saúde analisa um elemento químico, então vamos lá, ela vai analisar o parabeno, tá? Então, o parabeno que tem ali no desodorante, no creme, no shampoo, tá. Ela vai analisar aquele produto em relação à biologia, ao que a gente chama de bio. É, é, o que aquele produto faz no corpo, né? Se ele tem uma característica cancerígena ou prejudicial ou o que for. Então ele pega um daqueles elementos e vai analisar ali. E aí ele determina lá, ele classifica aquele elemento e ele determina que aquele elemento não causa mal à saúde. Tá? Ele tem um potencial mínimo, de causar mal para a saúde. Acontece, gente, que não é um elemento,
né? Então fizeram uma pesquisa aí dias atrás, né? Por esses meses atrás, pegaram o cordão umbilical de um recém-nascido e foram analisar ali dentro do cordão umbilical as substâncias que tinham naquele cordão umbilical, um neném que acabou de nascer. E dentro daquele cordão umbilical eles encontraram mais de 500 mil agentes químicos, tá? Então a gente está sendo bombardeado de agentes químicos que o corpo não reconhece como compatível, biologicamente compatível. Se você tivesse só um parabeno circulante na sua corrente sanguínea, tudo bem, mas não é. São milhares de substâncias químicas, desde o produto de limpeza, o detergente, o negocinho de passar o lustramóveis, tudo isso que a gente gosta de usar dentro de casa, né? O amaciante, o sabão em pó, a pasta de dente, o shampoo, e aí você vai somando tudo isso entrando dentro do seu corpo. Isso forma uma carga tóxica que vai produzir no corpo inflamação, alergias, intolerâncias, só que isso tudo é subclínico, né? Então, a gente só vai prestar atenção nisso, porque é uma carga que é constante, é baixa e constante, que a gente fala, né? Então, a gente só vai prestar atenção nisso na hora que a gente adoecer. E a hora que a gente adoecer, começar a fazer pesquisa, porque na verdade hoje, quando você adoece, você vai lá para o médico e você vai ser mais. Você vai ser tratado com química fortíssima, né? Então, além de você já estar intoxicado, o que algumas linhas estão dizendo, gente, é que é assim: todo paciente que está doente, não importa a doença que ele tenha, ele está intoxicado. Então, e daí aí vem todas as terapias aí para nos auxiliar a entender quais as toxinas que estão, quais os desníveis aí, quais os comprometimentos maiores, o que a gente precisa olhar mais. Às vezes o mercúrio do cara está super alto, às vezes não é o mercúrio, às vezes é o alumínio, entendeu? Então, às vezes não é o alumínio, às vezes é o pesticida, o herbicida, o agrotóxico, né? Então, isso tudo vai somando para debilitar a saúde e criar um ambiente propício para a instalação de doenças. O que é esse ambiente propício? É um ambiente que está contaminado, que está cheio de toxinas e que, a partir dessas toxinas, o metabolismo celular não consegue funcionar direito, e daí a gente vai ter a instalação das doenças e as mutações genéticas, tudo isso por conta de um meio ambiente extremamente intoxicado. Você quer entender? Vou fazer uma metáfora aqui bem bem propícia. Não sei se vocês já ouviram falar de um ditado que fala assim: o macrocosmo é igual ao microcosmo, assim, em cima como embaixo. O que acontece? Se você olhar para fora, o nosso meio ambiente, como que estão os mares, como que estão as florestas, os pastos, a própria cidade, o ar, a água, você é meio que uma metáfora do que está acontecendo dentro da gente, né? Então, para a gente ficar esperto, né? Às vezes a gente não consegue. Eu já vou responder as perguntas, tá, gente? A gente não consegue visualizar o que está acontecendo dentro de nós, né? Mas a gente pode contemplar a natureza. E contemplando a natureza, a gente vai ter um insight do que está acontecendo dentro da gente, né? Bom, então nós falamos dos metais pesados, nós falamos dos POPs, né? Os persistentes, poluentes persistentes orgânicos, que é tudo aquilo que eu já comentei aqui, dos agrotóxicos, herbicida e tal. Vamos para o terceiro fator, que é uma coisa que também ninguém dá muita importância, que é o eletromagnetismo. O eletromagnetismo hoje é um problema, gente. O Wi-Fi, tá? Se você pegar o seu telefone,
e pegar assim, eu vou até fazer um teste aqui ao vivo com vocês, para vocês verem, né? Ó, se vocês pegarem o aparelho de vocês, não sei se dá para ver aqui, ó. A gente tem aqui, né, o Wi-Fi, né? Dá para ver aí, né, gente? E aí, eu tô aqui no meu escritório, aqui dentro da minha casa, e aqui está chegando, ó, vários sinais de Wi-Fi, tá? Eles estão chegando aqui em mim. Tem lugar que eu vou, por exemplo, se eu vou para Paulista, essa lista, gente, ela fica imensa. Esse eletromagnetismo, ele está atravessando a gente o tempo todo. É, e quando a gente vai dormir, principalmente, essa já estão estudando isso, que esse eletromagnetismo ele causa alterações na nossa glândula pineal, que é responsável pelo nosso ciclo circadiano, pela produção de hormônios, como melatonina, para a gente dormir, ter um sono reparador. O sono reparador é um dos pilares importantíssimos para você ter saúde, recuperação de saúde, tudo isso. E a gente está sendo bombardeado de todos os lados com energia eletromagnética, principalmente quem vive nas grandes cidades. Além de ser bombardeado, a gente fica o dia inteiro com o telefone. Então, existem alguns truques que você pode usar para não se prejudicar tanto com o telefone, que é o seguinte: primeiro é procurar, quando você está offline, procurar deixar no modo avião. Muitas das coisas que a gente faz é offline, né? A gente está ali nos aplicativos, coisas que não precisam do Wi-Fi. Então, começar a fazer que a gente chama uma higiene do eletromagnetismo, tá? Então, na hora de dormir, não ter nenhum tipo de aparelho dentro do quarto. É muito importante. Criança, no máximo, 1 hora por dia. Por quê, gente? Porque as crianças, elas têm o cérebro ainda em formação e elas são as grandes vítimas da energia eletromagnética. Tanto é que o número de aumento de incidência de câncer cerebral em crianças aumentou exponencialmente nos últimos anos para cá, tá? Por quê? Porque as crianças ficam o dia inteiro com o celular e com o iPad na mão, tá? Então, a criança no máximo 1 hora por dia e de preferência picado, tá? Então, outra coisa também, o micro-ondas. O micro-ondas é uma das toxicidades, porque quando a gente coloca dentro essa quarta toxicidade, que é a energia eletromagnética e elétrica, a gente está falando de celulares, de Wi-Fi. Existe uma doutora, eu vou depois colocar aqui para vocês na descrição aqui desse vídeo, que é uma doutora pós-doc, ah, eu esqueci o nome dela, gente, mas ela está fazendo um trabalho reconhecido mundialmente. Ela é de BH. Ela está fazendo um trabalho sobre as antenas de celulares, e não só de celulares, as antenas de eletricidade. Sabe quando tem aquelas centrais de eletricidade, aquela antena cheia de fio, que é uma. Então, ela está fazendo esse trabalho, mas principalmente com os celulares, e ela fez um mapeamento e ela conseguiu provar a relação entre essas antenas de celulares e o aumento de câncer na população que vive perto dessas antenas, tá? Então, olha quão grave é. Então, se você está com câncer, olhe ao redor, veja se você tem alguma antena muito próxima, veja como que está o seu ambiente, desligue o Wi-Fi na hora de dormir, porque às vezes a gente deixa o Wi-Fi ligado, o Wi-Fi ele fica na casa inteira, né? Então desliga o Wi-Fi. Se você mora em prédio, condomínio, estimule os seus vizinhos nas reuniões de condomínio a que todos tenham acesso a essas informações e que todos
Porque às vezes eu fico assim, né? Às vezes eu vou dormir aqui na minha casa, eu desligo o Wi-Fi. E aí eu vou pro meu quarto e eu olho e tá chegando o Wi-Fi do vizinho, entendeu? Eu tenho um vizinho aqui, eu moro no 15º andar. Eu tenho um vizinho do quarto andar do outro lado da torre, que é do 43, eu sou do final 2, ele é do final 3, e ele tem, eu não sei que raio de internet é aquela. Eu estou no 15º, ele está no quarto do outro lado da torre e a internet dele chega aqui, porque aparece apartamento 43, entendeu? Então é desesperador. Enquanto a gente não pode mudar de casa, porque a gente nem sempre pode mudar de casa, a gente tem que ir fazendo a higiene ao máximo, o máximo que dá, evitar isso daí, tá? É, tá tudo bem aqui, gente? Vocês estão gostando da live? Me dá coração. E coloca as perguntas aí que já já a gente responde, tá? É, a quinta toxicidade é a comida. Então, assim, não é o que a gente está comendo exatamente, mas é a forma como a gente está tratando os alimentos, tá? Então, os processos de industrialização, que é a pasteurização, a modificação genética, né, os transgênicos, a homogeneização, enfim, o processo para o alimento chegar na sua mesa, ele está sendo completamente bombardeado de aditivos, de químicas, de conservantes que matam a energia vital. Então, quando o alimento chega na sua mesa, ele não tem energia vital, ele não tem fotonutrientes. E quando é uma fruta, uma verdura, um legume, que você fala, mas isso aqui é saudável, mas ele está totalmente irradiado de agrotóxicos, de tudo isso. Então, essa é uma das grandes toxicidades relacionadas ao câncer e às doenças crônicas, principalmente diabetes, doenças cardíacas e todas as doenças autoimunes. Elas estão muito relacionadas com a comida, tá? Por quê? Porque essa comida que foi manipulada, que foi industrializada, que foi modificada, vitaminada, né? Aquela bolacha vitaminada lá, gente, é um veneno, é um veneno. Então, essa comida química, além dela não ter energia vital, o corpo não reconhece ela como alimento, ele vai, aos poucos, ele vai inflamando, causando alergias, intolerâncias e tudo isso, tá? Então, a gente precisa, no momento que recebe o diagnóstico, a primeira coisa é olhar para isso, como está a minha alimentação, né? Então, o que vai sair e o que vai entrar. Visando o quê? Visando sempre o que a gente fala aqui, que a gente sempre repete nas lives, em tudo isso, que é visar o quê? Visar o reequilíbrio. Eu já vou falar o que a gente vai visar com tudo isso, tá? Mas é o reequilíbrio do metabolismo, tá? E a sexta toxicidade, que está muito relacionada também com o câncer, e com qualquer doença, são as toxicidades psicológicas, tá? E aqui a gente vai falar do emocional. O emocional tem um peso muito grande com o sistema imunológico. Ele está diretamente relacionado com o sistema imunológico, tá? Descobriram